TV Alesse, 15 anos. Cidadania e informação. Olá, estamos aqui em mais um programa Nossa Arte. Hoje vamos falar de fotografia. E para falar de fotografia, é lógico que o nosso convidado é uma pessoa mais do que especial. O Adilson Andrade, ele é professor de inglês, ele é da Universidade Federal de Sergipe também, né, secretário executivo, ele é fotógrafo. Aí eu falei brincando aqui para ele antes de começar o programa, ele é um bocado de coisa. Aí ele me disse, porque é um bocado de coisa, acaba não fazendo direito tudo. Mas que bom que você faz tudo direito. Muito obrigada por receber a gente. Prazer, estou honrado, o prazer é todo meu. Muito obrigado, todo nosso. E eu fico muito feliz em falar sobre algo que me motiva, inclusive a viver. Que bom. Meu hobby, um hobby que eu levo profissionalmente a sério, que é a fotografia. E eu estou à disposição para a gente conversar. E você acaba fazendo viagem em cada viagem que você faz. Você faz uma viagem para fazer suas fotos e você viaja na história de onde você está fotografando. Eu nunca pensei em conhecer tanto Sergipe. Que bacana. Eu dizia assim, não, eu quero ainda fazer uma viagem, conhecer cada município do interior sergipano. E eu não pensei que quem iria me proporcionar isso fosse a fotografia. Nós temos uma cultura muito rica, vários e vários grupos de cultura popular e manifestações. Somos ricos, inclusive, né? Somos, sim. Inclusive, eu tive informação hoje, uma pessoa que eu considero muito, que diz que nós somos o segundo estado no Brasil em termos de manifestações culturais. Olha aí, que bacana. Eu acho que isso me orgulha. E para cada lugar que eu vou, cada lugar que eu descubro, eu digo assim, esse é o rico desconhecido Sergipe. Porque não tem tanta divulgação. Né? E voltando para a viagem, cada vez que um grupo desses se apresenta, ou que tem uma manifestação, eu estou sempre por lá, presente na cidade, fazendo meus contatos, documentando, quer dizer, dá uma ansiedade até. Eu não posso perder isso, eu não vou perder isso, eu não vou perder aquilo. Até no cronograma, né? Tem um cronograma, tem uma data de tudo até o final do ano. Agora você diz assim, o que é que vai ter no próximo mês? Eu já sei. O que é que vai ter no outro? Eu sei. Entendeu? Das manifestações que eu acompanho, que eu fotografo, com vários objetivos. Eu tenho um objetivo do documento, eu tenho um objetivo da interpretação fotográfica, porque não é só registrar a coisa como ela é, ou a foto do brincante, ou da manifestação, mas que movimentos ele pode dar, quais são as cores, os elementos, entendeu? Os signos, os significados, esse tipo de coisa. E você acaba conhecendo todo mundo nessa viagem que você faz, né? Os responsáveis, as pessoas que participam dos grupos. Você se torna um deles. Família já, né? Família já, porque para você acompanhá-los, você tem que entrar na dança. Exato. Você tem que correr para um canto, correr para outro. A vida de fotógrafo não é fácil não, hein? Não, eu jurava que era fácil. Isso é bobagem, comprei uma câmera, é só sair clicando, olha aquilo outro, mas não é isso não. Você tem que ter dedicação, você tem que se preparar, vivenciar aquilo. Vivenciar tudo, né? E principalmente estudar. Exato. Sabe? Sebastião Salgado, né, que é um ícone para todos os fotógrafos, ele diz que você não fotografa só com o seu olho, mas você fotografa com toda a sua cultura. A interpretação que você vai dar para a cena, o que você conhece, depende muito da sua cultura. Então você tem que ter humildade e voltar literalmente para a banca da escola, que é um livro em casa, e pesquisar sobre o que você quer fotografar. Quem é aquilo? O que é que já fizeram? Quais são as referências? Que outros fotógrafos fizeram um trabalho semelhante? Que livros você tem sobre aquilo? Documentários? E hoje, com a internet, com o YouTube, sabe?
pesquisar está só a um clicar de distância, né? Verdade. A gente pode viver muitos momentos legais através de um clique, né? Exatamente. E eu fico muito feliz em viajar para os lugares mais distantes de Sergipe, fazer essa documentação e depois trazer para mostrar aqui tão pertinho, tantos lugares diferentes que nós temos aqui. No entanto, estão muito próximos de quem vem visitar, de quem vem conhecer, o que nunca ouviu falar. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma viagem, Laranjeiras, Poço Redondo. Aqui tem Laranjeiras, Poço Redondo, Estância, Moita Bonita especificamente. Olhando para aqui. Tem vários lugares aqui na exposição. Vocês de casa estão acompanhando com a gente, porque a gente está falando e vocês vão acompanhando, né, através das imagens, fazendo essa viagem junto com a gente. A gente aqui pertinho e vocês acompanhando pela tela da TV Alesi. Isso é demais. E eu vou dizer até com certo orgulho que essa é apenas uma pequena amostra do trabalho de documentação que eu faço aqui no nosso estado. Tem trabalhos aqui que você tem há 11 anos, né? Tem trabalho, por exemplo, os trabalhos do São Gonçalo de Amarante, que é um grupo da Muçuca, em Laranjeiras, foram de quando eu comecei a fotografar com digital, né? Quando eu comecei a pensar em fotografia como uma expressão de arte. E não simplesmente como um registro, sabe? Até, inclusive, as fotos que estão disponibilizadas aqui nessa exposição são resultados de uma brincadeira artística que a gente chama de fotografia em segunda cortina. Não, flash em segunda cortina. A câmera, ela funciona assim, ela abre uma cortina para receber a luz e registrar o quadro e depois ele fecha. O flash normalmente registra a imagem quando a primeira cortina abre, sabe? E aí, depois de registrada, ela fecha. Quando a gente coloca flash em segunda cortina, estou sendo técnico aqui, né? Quando a gente coloca, o que acontece? A imagem abre, os grupos continuam se mexendo, então dá um movimento na imagem, o flash congela e fecha. Isso em frações de segundo e dá esse efeito que você pode ver nas imagens do São Gonçalo, por exemplo. Se eu te perguntar, em qual viagem dessa que você fez te marcou mais? Com alguma história, alguma coisa que aconteceu lá? É difícil até te perguntar isso, porque você já participou em vários lugares, vários municípios, eu tenho uma história para contar. Conta. Eu tenho uma história para contar de cada uma dessas viagens. Mas eu acho que o que mais me marcou mesmo foi a Cavalhada. Porque de todos eu achei assim a manifestação mais diferente, né? A diferentona. E eu disse assim, poxa, eu nunca vi uma coisa dessa assim. Foi como se tivesse voltado para a Idade Média. Porque é uma brincadeira que remonta aos cavaleiros medievais disputando. É uma corrida de lança, sabe? Que eles têm uma argola e eles correm em direção a essa argola com essa lança e eles têm que colocar exatamente dentro da argola e sair com ela. E são dois grupos que disputam entre si, uns representando os mouros e os cristãos, exatamente os grupos que se encontravam nas cruzadas. Entendeu? Então, meu Deus do céu. E isso aqui em Sergipe, em Poço Redondo. Qual é a época do ano que acontece? Você lembra? Acontece no dia da festa padroeira, 15 de agosto. Né? Nós já passamos. Exato. Esse ano, mas acontece no dia 15 de agosto, na festa padroeira. Para a fotografia, assim, não é a coisa melhor do mundo, porque eles começam a se apresentar meio-dia para 4 horas. Na hora que a procissão da padroeira sair, eles já terem terminado e acompanharem a procissão, paramentados, indumentados como cavaleiros medievais. É um trabalho que não é fácil para você, fotógrafo, como eu estava falando que a fotografia não é fácil. Esse trabalho, por exemplo... Eu não acredito. Eu não acredito em emoção.
na hora da fotografia. Eu não acredito. Porque eu acho que você se encanta mais com a rede do que com o mar na hora que você vai fotografar alguma coisa. Se você fica encantado e não pensa tecnicamente, você não consegue o que você vai conseguir. Esse é meu pensamento. Mas eu confesso que quando eu fui fotografar a cavalhada, quando eu vi a cavalhada pela primeira vez, eu me emocionei. Não aquela emoção de parar, mas dizer, mas isso aqui é muito lindo, como é que eu nunca ouvi falar nisso? Como é que eu não vejo isso na televisão, em publicações, em programas? Meu Deus do céu! Tão importante para a história, né? Tão importante para a vida. Para a vida, porque a parte da fotografia, cultura é vida, né? Um povo sem sua cultura, ele não existe. Verdade. E existe uma possibilidade muito grande disso tudo terminar, disso tudo deixar de acontecer, e depois? Então, de certa forma até me dói não ver assim, um apoio contínuo das autoridades, até do próprio município, para que aquilo seja um espetáculo ou divulgado e tem turistas lá vendo, sabe, conhecendo, porque nem em todos os lugares do Brasil você encontra uma manifestação como essa. Você encontra a corrida de argolinha, que é diferente de cavalhada, onde eles estão realmente vestidos como cavaleiros medievais. Entendeu? Então, e os moradores isso. Então, se envolvem, né? Os moradores, a família, as mães, as esposas, eles estão envolvidos em tudo. Como é que vão paramentar o cavalo, ou fazer as costuras que estão precisando, ou criar os adereços. Exato. Entendeu? Assim, a comunidade que faz parte daquela manifestação, eles realmente se envolvem, sabe, com unhas e dentes. E ficam muito felizes quando tem alguém de fora para registrar, valorizando o que eles estão fazendo. Acaba sendo motivação, né? Porque pelo que eles me disseram, assim, há alguns anos, olha, nós fizemos tudo, foi muito difícil, mas como você disse que viria, nós fizemos. A gente não pode desistir. Isso. Então, são coisas como essas que me marcam, que me emocionam, que eu vejo o papel da fotografia como documentação, registro e incentivo. Verdade. Para que a cultura, para que os grupos culturais continuem se apresentando, para que ela se mantenha viva. Você trabalha também na Universidade Federal, é secretário executivo, você consegue conciliar tudo? A Universidade Federal te ajuda nesse processo? Eu posso dizer que a Universidade Federal de Sergipe foi a grande incentivadora da fotografia na minha vida, porque você trabalhar num lugar onde eles te dizem, olha, o que você precisar para crescer na fotografia, nós estamos à sua disposição para você viajar, fazer cursos, aprender, ter livros. Que bacana. Inclusive, nós queremos utilizar o seu trabalho nas nossas publicações, nos nossos livros, no nosso jornalismo. Poxa, coisa boa. Eu estou com a faca e o queijo nas mãos, né? Então eu devo muito à Universidade Federal de Sergipe até hoje. Até hoje. E veja que nesse momento que eu estou aqui, eu tenho o apoio da Universidade Federal de Sergipe, que disse assim, pode ir, vamos falar sobre nossa cultura, você tem todo o nosso apoio, todo o nosso incentivo. Coisa maravilhosa. Basta dizer isso, né? Então, eu sou, assim, muito feliz com o meu trabalho, com as pessoas que me chefiam, por esse incentivo. E que bom ter você na Universidade Federal, até incentivando, apoiando para que as pessoas conheçam todos esses grupos, toda essa história. Essa história não pode morrer, não pode se apagar. Não pode mesmo. Na Universidade Federal de Sergipe, eu trabalho na Ascom, assessoria de comunicação. Então,
é comunicação. Vamos dizer assim, que seja o coração da informação da universidade. Onde chega tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Onde as pessoas comunicam uma coisa. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu estando lá, nesse burburinho todo de informação, eu ganho também. Verdade. Então, eu não acredito em destino, mas se ele existe, ele foi muito generoso comigo nesse aspecto. Que você está fazendo o que você gosta o tempo inteiro Isso. e uma coisa ajuda a outra. Isso então, é eu tenho minhas imagens hoje nas páginas da UFES, ou no Instagram da UFES, no Facebook, ou em publicações, sendo usadas constantemente, né? E eu ainda me dou a liberdade de criar. Você quer criar alguma coisa? Eu disse, eu quero. Recentemente eu disse assim, olha, eu quero fotografar as belezas da UFES. Ah, não, belezas da UFES, como é que pode? Eu digo, pois é, a gente vive aqui rodeado por um jardim grande. Vamos dar uma abordagem fotográfica para essas flores, para o colorido, mostrar que tem vida. É uma brincadeira com olhar os lírios do campo, né? Porque às vezes você passa com aquele cinza todo, as pessoas na pressa indo para a sua sala de aula, os professores, e está uma flor bonita lá e ninguém para observar. Então, esse foi um dos objetivos. Observador. Esse olhar observador que vai lá, que descobre, que planeja um ângulo bonito para separar aquele objeto e mostrar, olha aqui uma beleza, olha uma coisa bonita aqui que você não viu, que você não vê constantemente, né? Ou nem para olhar. Já quero ver esses trabalhos. Entendeu? Vou fazer o seguinte, vou segurar o Adilson um pouco aqui com a gente vai um rápido intervalo e volta na sequência com mais, mostrando essa exposição belíssima, né, dele, falando dos grupos que a gente tem aqui no estado do Sergipe. Não sai daí, a gente volta já.